Olá, abençoados! Sejam bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel. Bom, querido, se você ainda não se inscreveu no nosso canal, se inscreva hoje mesmo. Já deixa o seu like que vem coisas boas por aí. Vamos entrar daqui a pouco na mensagem. Compartilhe nas redes sociais, comentem à vontade. Se você quiser que o YouTube te avise, é só você apertar essa ampulhetazinha que tem aí, esse sininho, que o YouTube vai te avisar. Vamos então à mensagem de hoje. Eu vou mostrar para vocês essa história de onde começou, de onde o sistema religioso tirou essa história da vinda de Jesus, né, atrelada a um suposto fim do mundo. Agora é a hora da palavra. Então, abençoado, a escatologia, que é a área de estudos sobre as últimas coisas, né, que ocorreram em um tempo bem definido por Jesus, quando falou sobre o evento do fim dos tempos, foi bem definido. Então, o sistema é que pegou esse puxadinho quando Jesus falou que seria para aquela geração e trouxe para a geração de hoje. E não é nem para a geração de hoje, porque a geração de hoje já está indo. Tem outras e outras gerações, quer dizer, um futuro indefinido. Nessa escatologia, nós aprendemos a respeito da vinda de Jesus, que é a parúzia. Nós aprendemos que Jesus falou sobre o juízo final. E sobre também lá, se você ler, fala sobre o destino final do universo e do planeta Terra, que nunca será destruído. Então é lamentável ver que esses assuntos têm sido tão gravemente negligenciados pelo sistema religioso. Pelo menos nos 2 últimos séculos que estamos vivendo. Se vocês forem a uma livraria, temos uma enxurrada de livros, irmãos, sobre o assunto que ensinam acerca de uma escatologia pessimista e antibíblica. Vai a uma livraria para vocês verem o livro, até quem não é cristão escreve sobre Apocalipse. Tira uma lasquinha de Apocalipse, entendendo que ali se trata do fim do mundo, e a gente sabe que não é. Mas quando tiver o nosso livro lá, eles vão ver, Apocalipse, Jesus já veio, Apocalipse mostra isso, deixa eu ver aqui. Aí a pessoa, que livro diferente esse aqui, todos eles falam sobre o final do mundo, e o desse aqui não fala não, olha, ele está falando que o mundo não acabará. Opa, deixa eu levar esse livro. Porque a proposta é uma proposta interessante. Se só tem livro que fala sobre um assunto, se tiver um livro combatendo aquele assunto, vai chamar a atenção. Então esses livros, segundo as informações que eles trazem ao mundo, a tendência é o quê? É piorar, à medida que a vinda de Jesus se aproxima, segundo eles. Então a grande maioria dos crentes evangélicos, eles são pessimistas em relação ao futuro. Eles creem que um arrebatamento secreto acontecerá logo, né? Serão tirados da terra a qualquer momento, para que possam escapar do anticristo. Eles esperam isso, da grande tribulação e deste mundo perverso. Então essas ideias refletem um verdadeiro escapismo por parte deles. E isso acaba o quê? Ao invés deles trabalharem em favor do progresso e da vitória do reino de Deus, eles simplesmente deixaram o mundo jogado às traças. 2000 anos, esse exército de pessoas que vão para as igrejas encherem os bancos, tanto os bancos de sentar como os bancos da igreja, de dinheiro e de pessoas, de vidas. Fazendo o quê? Tudo com medo. As pessoas que vão para a igreja hoje estão com medo. Você acha que as pessoas vão felizes? Duvido. Eu gosto. Gosta não, você está aí por quê? Você sabe que a doutrina daí fala que se você não estiver aí dentro, você está no inferno. Não é isso? Sem contar que por causa dessas doutrinas, essas pessoas estão ficando doentes. Irmãos, eu vou citar aqui algumas características dessas pessoas que pensam como esse povo aí cristão. Olha só, olha aí, presta atenção. Eu destaquei aí ansiedade, culpa, autocondenação, medo de irem ao inferno. Atenção, se tornam condescendentes em tudo que os líderes religiosos fazem. Aquela velha frase que diz: não toque no ungido do Senhor. Aí o ungido do Senhor faz o que for. Ele bota você de capacho.
Mas você não pode falar, porque você tem medo. Há uma conformidade religiosa, irmão. Eles promovem, se vocês observarem, as religiões, a maioria delas, tá? Se convivem em harmonia. Mas os cristãos não conseguem harmonizar com ninguém. Entram sempre em conflitos com outras crenças. Se tornam agressivos e sem contar o impacto na saúde mental que essas doutrinas têm feito na vida dessas pessoas. O que acontece com isso? Elas deixam de participar ativamente para estabelecer o reino de Deus com a verdade, que é a mudança que esse mundo espera. Essas pessoas estão alienadas, irmãos. Elas olham essas catástrofes, falam: Jesus está voltando, cheio de medo. Essas pessoas estão vivendo um terror psicológico, irmão. Essa é a grande verdade. É um terror psicológico. Agora, a maioria de todo esse discurso atual sobre o fim do mundo e a vinda de Cristo é retirada de onde? De Mateus capítulo 24. É lá neste capítulo de Mateus capítulo 24 que Cristo falou dos 8 sinais de sua vinda, tais como guerras, rumores de guerras, fomes, pestes, terremotos, o amor se esfriando. Jesus também falou isso, o amor se esfriando. É neste capítulo, no capítulo 24 de Mateus. Só não entende que isto se deu aonde? No primeiro século. Por que eu falo que a doutrina futurista aconteceu agora, no primeiro século, irmão? Não tem nem 1000 anos isso. Não tem 1000 anos essa doutrina futurista. E hoje os desafios, irmãos, são outros. E é preciso a gente agir. Mas com a mente pensando em destruição e um escapismo que nunca acontecerá, o que a pessoa vai fazer? Ela vai ficar com medo. Então o problema, irmãos, é que nem sempre os cristãos acreditaram que Mateus 24 seja uma referência ao fim do mundo e à vinda de Cristo para os dias de hoje. Pelo contrário, irmãos, Mateus 24 fala não sobre o fim do mundo físico, mas sobre o fim da era judaica e a destruição do templo em Jerusalém. E sobre a vinda de Jesus, o quê? Em julgamento contra Israel. A vinda de Jesus em julgamento contra Israel. E esses eventos ocorreram no ano 70, na primeira era cristã, quando muitos discípulos ainda estavam vivos. Para quem é habituado com a escatologia, sabe que Mateus capítulo 24, Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21, tratam de um tema muito conhecido pelos cristãos, que é a grande tribulação e os últimos dias e a vinda de Jesus. Agora, a Bíblia traz também, em outros textos, sobre esse assunto. Para quem já está habituado, sabe que Daniel e principalmente o livro de Apocalipse trata desse tema. Porém, vamos nos atentar sobre esse texto de Mateus 24, tá bom? Então, é de muita importância, queridos, que nós tenhamos um conhecimento prévio sobre a vida e o ministério de Jesus. A falta desse discernimento que as pessoas não têm levou a igreja a levar todo mundo aí nessa onda do futurismo. Irmãos, é tradicionalmente aceito que o ministério de Jesus durou cerca de 3 anos e meio, de 26 a 30 depois de Cristo. Tradicionalmente, esse espaço de tempo tem sido dividido em um ano de obscuridade, o ministério de Jesus, um ano obscuro, vou explicar isso, um ano de popularidade e um ano de rejeição. Então a ideia dessa mensagem é nos aprofundar no ministério de Jesus para entender a sua vinda. O ano obscuro que começou o ministério de Jesus foi quando ele foi anunciado por João Batista, com o batismo de Jesus por João. Esses são os anos obscuros do ministério de Jesus de Nazaré. Prosseguiu quando ele chamou seus primeiros discípulos, quando realizou o primeiro milagre, transformando a água em vinho em Caná da Galileia, quando purificou o templo pela primeira vez, lembra? Quando Jesus entrou no templo e arrebentou com tudo lá dentro, quando conversou à noite com Nicodemos, quando retornou à Galileia passando por Samaria e quando deu início à pregação intensiva e começou o quê? Jesus começou a operar milagres por toda a Galileia. Quando Jesus começa a fazer milagres, o que acontece? Começa a atrair o povo. Aqui começa, o ministério de Jesus começou a se tornar popular.
Sua popularidade atingiu o ponto culminante quando Jesus multiplicou os pães para os 5.000 homens. Mas subitamente começou a dissipar-se quando Jesus recusou-se a tornar-se um rei do povo. Jesus recusou ser chamado de um líder militarista para que levasse Jerusalém à liberdade de Roma. Foi aqui que começou para o que ele veio. Foi então que Jesus comissiona os seus apóstolos para percorrerem a Judéia daqueles dias, para quê? Para anunciar o reino de Deus. Então Jesus não veio para ser um líder militar. Jesus veio para anunciar a chegada do reino de Deus e o juízo que viria sobre a nação. Então aqui vemos claramente que seu ministério foi focado à casa de Israel. Jesus veio em seus dias de carne para a casa de Israel, pelo menos até nessa parte da história. A terceira parte do ministério de Jesus foi a rejeição. Os discípulos já o haviam reconhecido como Messias, mesmo antes disso. Mas a significação daquela confissão jaz no fato que os discípulos continuavam leais a Jesus como o Messias, ao mesmo tempo em que as massas, nesse momento, começam a se afastar de Jesus. Opa, o que Jesus está falando aí? Jesus começou a predizer a sua morte e ressurreição. E isso era um ponto polêmico. As pessoas começaram a abandonar Jesus. Quando ocorreu a transfiguração, as pessoas ficaram apavoradas com Jesus. Transfiguração. E ali começou o quê? O início da última jornada de Jesus, quando ele vai a Jerusalém. Então foi durante esse período de tempo que Jesus proferiu diversas de suas famosas parábolas, que eu já falei para vocês. Parábolas não é uma coisa para dar uma lição de moral, como a igreja ensina. As parábolas anunciavam que havia chegado o tempo do juízo contra Israel, como aquelas do bom samaritano, como a do filho pródigo. A ressurreição de Lázaro foi outro evento culminante no ministério de Jesus. Essa ressurreição ganhou um aspecto negativo com os membros do Sinédrio, que eram os sacerdotes da época. Resolveram que teriam que eliminar Jesus, abafando juntamente com ele uma ameaça de uma revolta messiânica em Israel. Então, meus irmãos, nós sabemos que os judeus aguardavam a vinda do Messias e viviam na expectativa que seu libertador viesse e os libertasse o quê? Do jugo romano. E aconteceu, de fato, que o Messias havia chegado. Porém, como não se enquadrava nos moldes de Deus, de seus líderes religiosos, então os judeus rejeitaram Jesus. E aí o que acontece? Jesus começa o quê? A denunciar publicamente, lançando em rosto a hipocrisia dos sacerdotes daquela época. E isso fez com que cada vez mais seus líderes, no caso de Israel, tentassem prender Jesus. Começou Jesus a acusar eles. E assim, com a rejeição deles, Jesus muda seu foco para onde? Quando Israel anunciou a rejeição dele, aí Jesus começa a trazer quem? Os gentios. Jesus começa a trazer os gentios em seu discurso. Então Jesus, a pregar as parábolas, atenção no que eu vou falar, a qual o tema da maioria de suas histórias representam quem? Os judeus e os gentios. A parábola do rico e Lázaro representa o quê? Judeus e gentios. E o sistema religioso pegou essa parábola e transformou no inferno que vocês aí conhecem, né? Então essa parábola, ela fala sobre gentios e judeus. Os judeus sendo rejeitados na figura do rico e o mendigo, que eram os gentios, sendo aberto o reino de Deus para eles. Está entendendo? Então, quando nós começamos a analisar as escrituras, como ela é, tudo vai sendo o quê? Reconfigurado. E passamos o quê? A entender que aquilo que vivemos nos dias de hoje não tem nada a ver com que Jesus começa a denunciar o fim de um período e o começo de outro. Não tem nada a ver aquele discurso de Jesus com os dias de hoje, irmão. É um absurdo. Então o foco de Jesus muda radicalmente. E para entender Mateus capítulo 24,
que é onde os religiosos de hoje retiraram e linkaram com essas tragédias, nós precisamos observar Mateus capítulo 23. Então o tema desse capítulo são os fariseus e os escribas, vocês conhecem. Jesus faz um discurso duro contra eles. Lá de Mateus capítulo 23, do 13 ao 19, é só discurso duro contra os judeus, irmãos. Lendo Mateus 23, você verá isso claramente. Lá tem os ais. Você lê Jesus falando que eles sofreriam terrível e rigoroso juízo. Ele chama os líderes, os sacerdotes, os pastores, os padres da época. Jesus chama eles de assassinos. Jesus chama eles de sepulcro caiados. Jesus diz lá no finalzinho de Mateus capítulo 23, Jesus diz o quê? Que Jerusalém ficaria deserta. Está aqui. E isso tudo em qual tempo? Em qual tempo que Jesus fala que isso aconteceria? Está aqui, ó. Mateus 23, 36. Em verdade vos digo que todas estas coisas que eu acabei de falar hão de vir sobre esta geração. Isso é uma sentença, irmão. É disso que se trata a vinda de Jesus. E no capítulo 24, que é a sequência, não foge do contexto. Ele vai mostrar os sinais de sua vinda. O sinal do juízo. E esse é o principal, que é Mateus capítulo 24, versículo 2. Olha aqui. Por isso que Jesus determinou o tempo. Ó. Tá aí, ó. Jesus, porém, lhes disse, não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubado. Está aí Mateus capítulo 24, versículo 2. Irmãos, essa é a base para se entender a vinda. Seria um juízo contra Israel. E não um juízo contra a terra. E nem muito menos nos dias de hoje. Irmãos, e separar esse contexto de Mateus capítulo 23 e Mateus 24, irmãos, é muita covardia. Muita. Mas é isto que o sistema religioso fez. Jesus falou sobre terremotos. Aí o camarada não vê lá o capítulo 23. Ele vê o terremoto e Jesus está voltando. Lá no capítulo 24 você vê Jesus falando sobre fome. Aí ele olha para a África e fala o quê? Jesus está voltando. Guerras, como estas que nós temos por aí, a mais famosa, que é a Ucrânia e Rússia. Se aí o camarada olha a guerra e fala assim, Jesus está voltando. Irmão, essas coisas, terremotos, fome, pestes, guerras, isso não só aconteceu antes do ano 70 não, tá? Porque aconteceu naqueles dias. Porque o ano 70 foi o ano em que o templo foi destruído, conforme Jesus disse lá no versículo 2 de Mateus capítulo 24. Isso ocorreu, essas coisas ocorreu antes de Jesus nascer. No Antigo Testamento fala de fome, pestes, fala de guerras, fala de terremotos. Por quê? Porque o mundo, irmãos, vocês têm que entender que o mundo passa por ciclos. Houve ciclos antes de Jesus nascer. Houve ciclos durante o ministério de Jesus. E também houve ciclos depois do ano 70. Como também nos dias de hoje, há ciclos. Porém, infelizmente, as doutrinas futuristas causou esse estrago na mente das pessoas. As pessoas que estão submissas a essas doutrinas, escapistas futuristas, têm uma tendência a focar muito na espiritualidade e redenção. Eu vou explicar isso para vocês. Eles vivem focado na espiritualidade e redenção. O que é isso? É não faltar ao culto, é cumprir a regra daquela igreja, nem que para isso ele tem que desistir de seus relacionamentos. Por isso que o número de divórcio entre eles só aumentam. Por quê? Eles são pessoas que canalizaram a espiritualidade deles em ir à igreja, em participar do hall de membros, a seguir o que o pastor fala e não desobedecer, porque ele é o anjo da igreja, ele é o ungido do Senhor. Faltar ao culto nem pensar. Tem que dar dízimo, porque senão você está roubando o Senhor. E aí a cabeça da pessoa fica como? Irmãos, pessoas
que pensam, submetidas a essas doutrinas, que pensam que podem ir ao inferno e que o mundo será destruído na vinda de Jesus, estão mais preocupadas em se salvarem, se tornando o quê? Um alienado ao que Jesus de fato veio nos trazer. O que Jesus veio nos trazer? Irmãos, Jesus nasceu em uma época em que ninguém acreditava nele. E ele fez o que fez. Hoje nós anunciamos o que ele fez naqueles dias. Para quê? Para nós olharmos o mundo hoje e dizer assim: o mundo tem jeito. O mundo nunca irá acabar. Foi isso que Jesus veio fazer, dar vida e vida com abundância. O que hoje nós sentimos em graça hoje? Então, essa vida maravilhosa que hoje nós vivemos, nós temos a obrigação de passar essa visão para as outras pessoas. Ah, André, é difícil. Temos que ter estratégias. Porque aqueles que estão chamados a reinar, eles vão reinar. Deus vai trazer as pessoas certinhas. Acontece comigo. Então, o que Cristo veio nos trazer hoje é o quê? É essa total ressignificação das coisas. Agora, o povo do sistema está sob o terror, irmão. Eles vivem em total apatia com as questões terrenas, não é verdade? Eles não se empenham em mudar nada. Eles dizem assim: aí, tá vendo aí? É a vinda de Jesus. É a vinda de Jesus. Esse mundo agora vai pagar. Não é assim que eles se colocam? Aí vê lá uma tragédia e fala: é a vinda de Jesus. Aí o camarada que não entende nada de Jesus, nada, que Jesus terrível é esse, hein? Ele tá vindo e vai tacar fogo no mundo, né? Por isso, irmãos, que essas pessoas são intolerantes. Por isso essas pessoas são fundamentalistas. É esse o mal que essa doutrina futurista tem feito a milhões e milhões de pessoas ao redor do mundo. Mas Deus tem nos chamado a mostrar isso. O que nós estamos mostrando. E para você, meu irmão, se você está sendo aclarado hoje, ou você já está aclarado, então isso mostra a importância que você tem no reino de Deus. Essa palavra que você tem e carrega dentro de você, isso muda mundos. Essa é a nossa missão neste mundo. Então, abençoados, aqui eu paro com essa mensagem. Graça e paz a todos, tá? E até a nossa próxima mensagem. Descubra a verdade com o lançamento do livro revolucionário Apocalipse, a verdade revelada, de André Pimentel. A primeira obra de interpretação preterista completa na língua portuguesa e que desafia séculos de interpretações, revelando que os mistérios profetizados já se cumpriram no ano de 70 depois de Cristo. Não é apenas um livro, é uma jornada transformadora que redefinirá sua visão sobre a história e a fé. Disponível agora. Para adquirir, contate-nos via WhatsApp no 21 97987 4668. Não espere mais. Embarque nessa descoberta e permita que a verdade altere sua vida. Primeiramente eu quero te agradecer pelo meu nascimento
e pelo meu crescimento e pelo meu viver. Quero te dizer que sou muito feliz pela boa.